A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo vamos falar sobre o que é avivamento e por que nós, como cristão, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E não esquece, se você gostar do vídeo, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também, se for possível, deixe o seu comentário. Vamos então para o tema? Para saber o que é avivamento, temos que fazer uma distinção do que não é avivamento. Avivamento não é barulho, avivamento não é movimento, avivamento não é o falar em línguas estranhas. Até porque todas as vezes que falamos sobre avivamento, nossa mente nos remete a Atos 2, na descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Porém, para entendermos o que é o avivamento na sua essência, precisamos continuar lendo Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, que é o nascer da igreja primitiva. Avivamento é tornar mais vivo, avivamento é tornar mais intenso, avivamento é despertar. Por mais que muitas pessoas, quando falam avivamento, vão para Atos 2, no Antigo Testamento também teve grandes períodos de avivamento. Por exemplo, no tempo do profeta Samuel, no tempo do rei Josias e também no tempo de Moisés. Porque nós, como cristãos, como crentes, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é um revestimento de Deus através do Espírito Santo no cristão. Jesus, quando ainda estava com os discípulos, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E aí ele diz: depois de ser cheio de poder, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Então, para ser de fato um cristão autêntico, com autoridade, é necessário ser cheio do Espírito Santo. E aqui vai 3 pontos principais porque nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo ele vai trabalhar no nosso caráter. Muitas pessoas podem participar de um movimento. Atos 2 foi um mover do Espírito Santo na igreja. Porém, se você continuar lendo o texto, você vai ver que a presença do Espírito Santo mudou o caráter das pessoas que ali estavam. Muitas pessoas podem experimentar de um mover do Espírito Santo, mas não permanecer, não permitir que o Espírito Santo trabalhe no seu interior. É por isso que você vê por aí muitos crentes que não vivem em conformidade com as Escrituras. Às vezes eles falam línguas estranhas, às vezes eles têm dons espirituais, mas não se vê nele os frutos do Espírito. Os dons espirituais não quer dizer que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. O que mostra que alguém está cheio do Espírito Santo são os frutos do Espírito. Gálatas 5:22 fala dos frutos que o Espírito Santo produz no salvo, no homem e na mulher. Vemos esse trabalhar, por exemplo, na vida do apóstolo Pedro, que andou 3 anos com Jesus, mas ainda era um homem impulsivo, um homem indisciplinado, um homem que tinha altos e baixos. Na mesma hora que o Senhor pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus diz então para ele: não foi carne e sangue que te revelou, senão meu Pai que está no céu. Logo um pouquinho depois desse tempo, a Bíblia diz que Jesus fala: eu vou voltar para Jerusalém, porque o Filho do Homem será entregue para ser morto. Ele diz: tenha dó de ti, Senhor, jamais acontecerá tal coisa ao Senhor. E Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque não conheces as coisas de Deus, ou as coisas do Espírito, só conheces as coisas dos homens. Então o homem que é usado por Deus, recebe a revelação de Deus, ao mesmo tempo está sendo usado por Satanás. Então, você vê a diferença do Pedro antes da ressurreição de Cristo e o Pedro depois do dia de Pentecoste. O Pedro, antes da crucificação de Jesus, que é impulsivo, ele tira a espada para tentar defender o próprio Jesus. Mas agora, o Pedro, depois do dia do Pentecoste, se tornou um dos maiores apóstolos, com grande autoridade. Você vê isso em Atos 2, quando aquelas pessoas chegam e dizem para aqueles homens que estão no cenáculo falando em línguas estranhas: esses homens estão embriagados com vinho. Pedro, tomando a palavra, diz: varões, irmãos, esse povo não está embriagado com vinho nesta hora do dia, mas estão cheios do Espírito Santo, conforme a profecia do profeta Joel, que diz que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E aí você vai perguntar: aonde que Pedro aprendeu isso? Sendo que Pedro era pescador.
sendo que no tempo deles não tinha como nós temos hoje as condições de estudar, tem em nossas mãos a Bíblia Sagrada. Era mais difícil para aquelas pessoas desta época ter algum manuscrito para aprender sobre alguma profecia antiga, porque ele, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo primeiro trabalhou no caráter de Pedro, o homem que era impulsivo, agora se tornou um homem cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo deixa um conselho: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lembrando que ser cheio do Espírito Santo não é o momento. Ser cheio do Espírito Santo é ser constante. É sempre estarmos buscando a face de Deus, desejando Deus. O salmista Davi disse: a minha alma tem sede de Deus. O segundo motivo por que devemos ser cheios do Espírito Santo é porque o Espírito Santo nos capacita para a pregação do Evangelho. Jesus teve um ministério excelente, isso porque, se você ler o texto de Mateus, capítulo de número 4, ele foi cheio do Espírito Santo. Capítulo 3, capítulo 4, ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir daquele momento ali, ele começa a pregar a palavra de Deus. E a necessidade de ser cheio é porque o Espírito Santo é quem quer nos usar na pregação do Evangelho. Ele pode nos dar dons espirituais, mas por fim é ele quem convence o pecador dos seus pecados. Essa capacitação é importante, porque a palavra que nós pregamos, ela não é nossa. Nós não podemos simplesmente escolher um texto ou escolher uma mensagem e dizer, vou pregar isso aqui, vou pregar sobre esse tema. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é dominado pelo Espírito Santo. Se você buscar a ler, conhecer a palavra de Deus e buscar em oração ao Senhor, ele vai te instruir na hora certa, no momento certo, de qual é a palavra necessária a ser pregada. Hoje, infelizmente, muitas pessoas pregam aquilo que querem ou aquilo que o povo quer ouvir. E aí não há quebrantamento, não há arrependimento e não há salvação de almas. Agora, quando você é cheio do Espírito Santo, você é dominado, direcionado pelo Espírito Santo. Isso não te isenta de ler a Bíblia, de estudar, mas o Espírito Santo te dará discernimento do que deve ser pregado e qual é a hora de ser pregado. Se acompanharmos a vida de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. A Bíblia também diz que Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou para a Galileia. Então Jesus era direcionado pelo Espírito Santo. Além do apóstolo Pedro, que nós acabamos de falar, na sua primeira mensagem no dia do Pentecoste, 4.000 almas se rendem aos pés de Jesus ou recebem a Cristo. Eles mesmos perguntam, o que faremos nós para ser salvos? Então você vê um mover do Espírito Santo, o Espírito Santo usando o apóstolo Pedro. Na sua segunda mensagem, quase 5.000 almas rendem aos pés de Cristo. O que todos nós, como pregadores, precisamos entender, que nós não convencemos ninguém. A minha palavra não convence ninguém. A minha sabedoria não convence ninguém. Quem convence? O Espírito Santo. Ele só pode convencer quando o vaso, o instrumento que está sendo usado, está sendo direcionado para pregar a palavra verdadeira. Também vemos isso na vida do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Estevão foi cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 7 diz que eles separaram 7 diáconos e dentre os 7 estava Estevão. Estevão, ele não fica apenas no trabalho de servir a mesa, como era a obrigação dos diáconos. E a Bíblia diz que ele fazia sinais e prodígios. Isso não quer dizer que ele não servia as mesas e fazia só sinais e prodígios. Isso quer dizer que ele fazia com excelência o serviço que foi imposto para ele e mesmo assim pregava e fazia sinais e prodígios. Prova disso que perto do seu martírio ele olha para os céus e diz, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus, ou eu vejo Jesus em pé à direita de Deus Pai. Ou seja, ele tem comunhão mesmo na hora da sua morte. Isto por quê? Porque ele é um homem direcionado ou cheio do Espírito Santo. E o terceiro ponto, por que devemos ser cheios do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo nos ajuda a ser mais fiel a Jesus. Antes de abordar esse último ponto, eu quero convidar você a assistir também comigo esse vídeo aqui, ó, Avivamento no tempo do profeta Samuel. Também vai te ajudar muito a crescer e aprender mais da palavra de Deus. Eu vou deixar esse vídeo na tela final. É só você clicar em cima e você vai ser direcionado para mais esse vídeo que vai abençoar a tua vida. Com as nossas forças, nós não conseguimos agradar a Deus.
Paulo diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso quer dizer que por mais que nós tentamos ser fiéis, por mais que nós tentamos caminhar, tentamos lutar, tentamos permanecer, só as nossas forças não é o suficiente para ser fiel a Deus. É por isso que quando Paulo ora a Jesus, ele diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele está dizendo que por mais que nós sejamos fracos, se nós tivermos o poder de Deus, nós iremos mais avante. Se nós formos fracos e estivermos na dependência de Deus, é o que a Bíblia diz: é quando penso que estou fraco, aí estou forte. Por que estou forte? Porque a força de Deus se manifesta na minha fraqueza. O próprio Estevão, que acabamos de falar, antes do seu martírio, ele dobra o seu joelho e diz: Deus, Pai, não impute a eles esse pecado. Ou seja, ele permanece fiel a Deus até mesmo na hora do seu martírio. O apóstolo Paulo fala isso, que muitos foram torturados, cerrados ao meio, e de várias formas eles partiram desta terra, mas eles permaneceram fiéis. Nenhum deles recuou ou nenhum deles negou a Jesus. Hoje, as pessoas infelizmente se desviam da fé, se afastam de Deus, negam a Cristo, é porque infelizmente eles pensam não ser necessário ser cheio do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito. É por isso que Jesus disse: se você quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. É esta renúncia que nos dá a condição de ser cheio do Espírito Santo. É essa renúncia que faz renunciar às minhas vontades, o desejo da minha carne, para viver a vontade de Deus, para ser dominado pelo Espírito Santo. É por isso que eu disse no início que o que mostra que você é um cristão autêntico, um homem, uma mulher de Deus, não são os dons espirituais. Porque a Bíblia diz que no último dia, muitos vão dizer: Deus, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei dos doentes. E o Senhor vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que mostra para nós, para o mundo, que o Espírito Santo nos domina, é os frutos do Espírito. É quando um cristão consegue, como Estevão, ter paz, até mesmo na hora da sua morte. Quando um cristão autêntico consegue amar os seus inimigos, porque esse é o mandamento de Jesus. E você só consegue amar o teu inimigo quando você for cheio do Espírito Santo. Das tuas forças você não consegue. Do teu jeito você não consegue. Então o que Deus quer? Que nós abrimos mão da nossa vontade e dizemos: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. A tribulação que às vezes nós enfrentamos, o cansaço, a fadiga, muitas das vezes que nós enfrentamos no decorrer da caminhada. Quantas pessoas sofrendo porque não querem abrir mão de suas vontades. Porque uma vez cheio do Espírito Santo, o próprio apóstolo Paulo diz que quando nós não conseguimos ou não sabemos o que falar, o Espírito Santo intercede por nós a Deus com gemidos inexprimíveis. Por isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal. E tá aqui, ó, o avivamento no tempo do profeta Samuel. E até o próximo vídeo.